No mundo todo, o Dia Mundial do Rim é comemorado na segunda quinta-feira de março. Por conta disso, em Cuiabá foram realizadas ações com o objetivo de divulgar a importância da prevenção da doença renal na infância. Desta vez o teste de glicemia é para as crianças. Quem recebeu a picada da agulha foi o Paulo, de 10 anos. E olha só, a taxa de açúcar está 133. É alta. No máximo, era para estar em 98. Mas a culpa pode ser da alimentação. O que será que o Paulo comeu? Chocolate, leite bem doce. O Paulo gosta de doces e salgadinhos. Só que em excesso faz mal para os rins. É por isso mesmo que a campanha mundial do rim, neste ano, trabalha com foco na prevenção da doença renal na infância. Porque a gente tem cuidado muito do adulto, do idoso, mas a gente tem se esquecido muito das crianças, né? E a CBN vendo o número crescente que estamos tendo de crianças que têm cometidos ambulatório, tomou essa decisão durante o correr desse ano e partiu para a prevenção da doença renal crônica infantil. Apenas em Mato Grosso tem 3.900 pacientes renais e transplantados. E um dado preocupante, 120 crianças ao ano são diagnosticadas com problemas renais. Sabe de quem é a culpa? Pode ser sim da má alimentação. Palavra da nutricionista. Alimentos aparentemente inocentes, na realidade, não são. Então, hoje, infelizmente, nós temos muita criança consumindo fast foods, né? Alimentos salgados, skinnies, que são alimentos que têm muito sal e não tem nenhum nutriente. Isso faz com que possam ser crianças hipertensas. Mesmo no ambulatório, eu já tenho atendido crianças com hipertensão, né, com diabetes, por causa de se alimentar de forma errada com alimentos que têm muito açúcar. Ela explica ainda que não são apenas os alimentos salgados que representam riscos à saúde, mas os doces também, principalmente os industrializados, que tem alto teor de sódio em sua composição. Às vezes a gente pensa que o alimento, por ser doce, não tem sódio, mas é preciso que os pais comecem a olhar os rótulos, ler rótulo, ver a composição alimentar de cada alimento que ele fornece para o filho dele, porque ele pode, infelizmente, estar proporcionando aí uma criança obesa, uma criança com problema renal devido a diabetes, hipertensão e outras doenças afins. E aí, se o mau hábito afetar os rins, alguns sintomas podem aparecer, como o hálito urêmico, que é um aroma ou um gosto na boca parecido com a urina, náuseas, vômitos, inchaço no rosto e mãos, cansaço e pele amarela. Por isso, muito cuidado com os rins e o controle do sal nos alimentos pode até ajudar. Além do uso indiscriminado de alguns alimentos que acabam acarretando males à saúde dos rins, um outro perigo também é iminente, é o abuso do sal. Para se ter uma ideia, o brasileiro abusa praticamente todos os dias desse condimento. Para a gente ter uma ideia, a quantidade recomendada de sal por dia deveria ser de apenas 4 gramas. Mas é isso que acontece? 4 gramas de refeições? Infelizmente não, né? A gente vê realmente um grande abuso da quantidade de sal, muitas vezes dobram, até triplicam a quantidade de sódio. Por exemplo, um tempero que é muito utilizado nas refeições, que é o caldo de carne. Só ele já ultrapassa as quantidades diárias, né? Nós temos 4,8 gramas de sal. E aí está o problema, que além de eu colocar o caldo de carne, eu ainda acrescento o sal de cozinha também, né, nos alimentos. Temos também, por exemplo, um outro vilão que é muito utilizado principalmente pelas crianças, e aí a nossa grande preocupação, que é a salsicha, né? A salsicha, ela contém 1,4 gramas de sal. Então aqui a gente já tem uma boa parte do consumo apenas em uma unidade de salsicha. E temos também outros alimentos que nos fornecem uma grande quantidade de sal. Por exemplo, também que é muito utilizado pelas crianças, que é o tempero do macarrão instantâneo, onde também tem muito sódio e às vezes é muito consumido porque as crianças gostam, pela praticidade e facilidade na hora de fazer, né? Só para relembrar, então, a quantidade ideal de sal seria apenas de 4 gramas, isso incluído a alimentação diária, né? As principais refeições e também as menores. Paulo, que está com a glicemia alta, recebeu orientação sobre alimentação adequada. Será que ele levou a sério? Ela falou que faz mal.
Falou. E você acreditou? Não. Não vai tentar mudar um pouquinho? Não. Não vai deixar de comer um pouquinho doce para comer fruta? Vou. Um pouquinho. Vai começar aos poucos. Começar aos poucos. É difícil, Paulo? Sim. Reeducar o paladar das crianças pode ser difícil, mas vale a pena. Com certeza, a boa saúde agradece.